gravação. Pronto, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que a gente tem que... todo pesquisador ele tem que situar a sua pesquisa, né? Uhum. Tem que situar a pesquisa. Então, por exemplo, quando você vai falar de reconstrução textual, crítica textual, aí sim é melhor a gente olhar nos códex, ok? Você vai olhar no códex e definir a sua pesquisa. Caso você queira fazer um trabalho mais de tradução e já tenha um método específico, por exemplo, eu acho que você deve seguir a linha eclética, né? Então, o que acontece? Por exemplo, então você automaticamente não vai buscar em códex, primariamente, mas você vai partir do Nestlé 27, entendeu? Uhum. Ou no caso aqui o 28, esse aqui é o 28, atualmente é usado mais o 28. Sim. O que acontece? Então, a sua análise de tradução vai partir direto desse texto grego, entendeu? A leitura que está aqui você vai seguir. Claro que, dependendo da situação, você vai discordar da leitura escolhida. Você ali, o aparato crítico vai dar suporte para você, você vai conferir os códex e por aí vai. Então, assim, mas situando a sua análise, ela vai partir essencialmente do Nestlé 28, entendeu? Uhum. Quando você me perguntou, a minha análise ela não parte do Nestlé, ela parte do interlinear majoritário, né? No caso aqui eu tenho um texto majoritário, mas eu fui no interlinear majoritário para ver a tradução. Só que o que acontece? Ela tem uma variante e o Nestlé tem outra, que dá uma diferençazinha. Uma traz Deus, a outra não traz, né? Então a minha tem mais Deus do que a sua. E tá mais ungido, vai lá. É mais ungido. O que acontece? O seu questionamento não é qual leitura é melhor. O seu questionamento foi, dentro do texto que você pesquisou, qual seria a tradução mais correta? Então, automaticamente, eu deixo de lado majoritário e vamos analisar dentro do texto que você escolheu. Entendeu? É assim que funciona. Para situar a pesquisa, porque senão, qual que é melhor, qual que é pior, qual que é melhor, qual que é pior, o cara não faz pesquisa nenhuma e fica nessa discussão a vida inteira. Você tem que escolher o método e seguir. Então, como você segue o Nestlé, vamos partir do Nestlé. Outro vai me acompanhar no majoritário? Então, vai a partir do majoritário. Beleza? Então, seria basicamente isso. Entendi. Se eu fosse fazer uma pesquisa com o majoritário, e eu usaria praticamente, então, só ele, ou eu tentaria buscar alguma outra informação em algum manuscrito antigo, caso ele tenha uma variante? Então, o que acontece? O interlinear majoritário, que aí vamos entrar na pergunta que você me fez. Qual é o melhor interlinear? Uhum. Aí você fez uma pergunta, qual é o melhor interlinear? Por quê? Porque aí ele já não é uma pergunta que parte do princípio de pesquisa crítico-textual. Você já está partindo de um ponto de vista de um texto estabelecido. Tendo um texto estabelecido, tipo majoritário e o da SBB, aí você fez a pergunta, qual interlinear majoritário? Qual interlinear é melhor? Em questões de mais ferramentas para uma busca linguística, para uma busca de variante textual de interlinear, o interlinear majoritário é melhor, entendeu? Entendi. Mas se você vai fazer uma pesquisa de acordo com um texto que você prefere, aí acaba sendo melhor esse aqui. Só que ele tem menos complementos de pesquisa do que o majoritário. Uhum. Deixa eu abrir ele, eu acho que você nunca viu, acho que você já viu algum aberto, né? Já. Então, o que acontece? O interlinear da SBB, ele vai ter o texto grego e uma tradução. Então, você tem dois textos. Aí ele vai ter a RA e vai ter a NTLH. 4. Então, você tem 4 textos. E aí você tem algumas informações pequenas na nota de rodapé, que não é aparato crítico. Ok? Sim. Isso aqui é o interlinear da SBB. Tem uma introduçãozinha bem simples, que ajuda em alguns pontos. Legal. Gosto dele. Eu gosto dele. Foi meu primeiro interlinear. Eu respeito ele. Só que, como interlinear, ele só tem isso. Agora, interlinear majoritário. Aí você tem o texto majoritário estabelecido. Você abre ele. O que você tem? Você tem o texto grego no meio. Você vai ter 2 traduções interlineares em português. Entendeu? Então você já tem 3 textos aqui. Aí você vai ter o texto grego na forma infinitiva. 4 textos. O que acontece? Vamos supor, se você procurar... Você já estudou declinação, né? Sim. E conjugação. Se você for procurar palavras... Aí que tá. Se você for procurar uma palavra no texto grego, do jeito que ela se encontra, você não acha no dicionário muitas vezes, porque ela vai estar no perfeito, vai estar no aorista, uma palavra que você não conhece, você não sabe se a palavra é da primeira, da segunda ou da terceira declinação.
O interlinear majoritário, ele é melhor por causa disso. Por quê? Porque ele já traz a palavra na sua forma infinitiva aqui. Ah, sim. Entendeu? Então, Sim. qual é mais completo para uma pesquisa em língua portuguesa? Majoritário. Fora que o interlinear majoritário ele tem uma tradução independente aqui. Ele tem uma tradução independente muito parecida com a NVI. Uhum. Entendeu? E isso não acaba, não acabou o interlinear majoritário. Por quê? Porque o interlinear majoritário, como um texto majoritário, como um interlinear, ele tem dois aparatos críticos. Ah, O primeiro aparato crítico, ele segue a questão de numeração, igual a quinta edição revisada. O segundo aparato crítico, ele segue o padrão do Nestlé-Aland. Os mesmos símbolos do Nestlé, ele usa. ele usa Então, ali. então percebe como que esse interlinear ele tem muito mais complementos de pesquisa do que este? Uhum. Entendi. Entendeu? Não, realmente, esse daí tem muito mais Então, ferramentas. isso. O outro eu nem vou comentar porque ele é um interlinear simples. E ele tem vários erros, cara. Não, ele tem vários erros de tradução. Só que ele é mais literal, que é o interlinear Valdir Carvalho Luz. O que ele tem? Ele tem o texto grego, do mesmo do interlinear do interlinear da SBB, tem uma tradução literal embaixo e uma tradução feita pelo próprio Valdir Carvalho Luz aqui. Acabou. É isso aqui, entendeu? E com alguns erros. Mas ele é muito bom, eu gosto muito dele. Né? Agora, Então, se a gente fosse para a academia e publicaria um artigo aí de uma exegese, qual seria a maneira assim, de avaliação? Eles pegariam mais pesado porque você está usando só o texto majoritário, ou eles realmente dariam mais valor porque você está usando o códex daí? então, o que é a exegese? Exegese, qual que é o primeiro passo da exegese? Crítica textual. Estabelecer o texto. Uhum. Então, antes de você fazer a exegese, você vai fazer a crítica textual. Então, você vai ter que estabelecer seu texto. Então, você olha no códex primeiro, para depois estabelecer a leitura que você vai fazer. Entendi. Por exemplo, vamos pegar Então lá. a crítica ela vai vir em cima do texto que você escolher. Eles não vão criticar porque você não escolheu o outro, ou vão. Por exemplo, se escolheu o códex, eles podem te criticar porque você não escolheu o majoritário, porque aquele é melhor, alguma coisa assim, não. Ou a crítica vem em cima daquele que você escolheu. Isso, vai vir em cima daquilo que você escolheu como base. Entendeu? Entendi. Porque assim, é uma exegese. Então, o que você vai fazer? Vamos pegar aí 1 Timóteo 3,16. O Deus que ou aquele que? Vamos supor que você vai escrever um artigo sobre o assunto. Aquele que ou Deus que? O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise de crítica textual. Qual manuscrito apoia tal leitura e qual manuscrito apoia tal leitura? Entendeu? Sim. Com base nessa crítica textual, você vai começar a discorrer qual que é a melhor leitura. Aí depois você vai partir para a evidência interna. Né? Primeiro você vai fazer a evidência externa, que é qual manuscrito, quem apoia quem. Depois você vai fazer uma análise gramatical. E depois você vai fazer uma análise contextual. Qual palavra melhor cabe ali? Entendeu? Sim. E aí você vai fazer a sua conclusão em cima disso. Entendeu? Então, essa discussão, por exemplo, de 1 Timóteo 3,16 não tem nada a ver com o Nestlé-Aland ou majoritário. Vai depender da sua visão metodológica para reconstruir o texto e sua conclusão final. Sim. Entendi. Vamos supor, você vai escrever um artigo. Aí, depois que você fez isso, você vai fazer a implicação teológica disso. Que aí já é o passo da exegese propriamente dito. Você vai traduzir o texto, você vai conferir com outros textos, vai comparar dentro do que o autor mais usou, qual possibilidade maior, e aí você vai fazer uma exegese e explicação do negócio. Entendeu? Contexto histórico e por aí vai. Então, assim, você tem que estabelecer o texto primeiro. Depois de estabelecido o texto, pronto. Entende? Boa parte dos teologandos, eles partem já de um texto. Qual é o texto que a faculdade normalmente indica? O Nestlé-Aland é a quinta edição revisada, que é o mesmo texto grego, que é a visão eclética. Se você tentar seguir um texto majoritário, como é o meu caso, talvez algum professor rateie, mas não. Mas se você fizer uma boa pesquisa, eles não vão ficar enchendo o saco, entendeu? Porque eles querem ver alguém que se esforça e que tenha a capacidade intelectual para defender o que ele está defendendo. Sim, verdade. Então, mas, por exemplo, esse exemplo que você falou aqui de 1 Timóteo 3,16 diz assim, Deus foi manifestado, ou aquele que foi manifestado, não traria nenhuma discordância doutrinária. Correto? Não, nenhuma variante textual traz uma discordância doutrinária.
Mas a gente teria alguma discordância entre o majoritário e o do Nestlé que traria? Por Tem. exemplo, vocês têm alguma de cabeça assim? O Nestlé traz aquele que, enquanto que o majoritário traz o Deus que. Uhum. Mas uma variante que pode trazer uma coisa legal é Judas 5. Judas 5. É doido. Judas 5 é uma variante textual que tem muita dificuldade. Por quê? Se você olhar já no aparato crítico do Nestlé, você vai ver uma porrada de variação textual nesse texto. O Nestlé 28 trouxe Cristo que libertou o povo dele do Egito. No Nestlé 27, ele já não traz essa leitura, ele traz o Deus que. Enquanto que o majoritário traz uma leitura um pouco diferente, só que concordando com o Nestlé 27, entendeu? Então você tem uma variação aí dentro desse texto, por exemplo, e ele é um texto que você tem muita treta. Eu imagino. Entendeu? Eu tenho um vídeo meu que eu explico isso aí, Judas 5. Até foi um mestrando do NASP que mandou para mim. Adolfo, grava um vídeo sobre esse assunto aqui. Foi bem quando o Nestlé 28 saiu, entendeu? Aqui na minha a NVI aqui tá Senhor, mas embaixo tá uma nota de rodapé que alguns dizem Jesus. Alguns Exatamente. O Nestlé 28, ele traz Jesus no texto grego, Jesus. Enquanto que o Judas 5 traz Kyrios. E se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui no majoritário. Porque daí com essa afirmação você pode dizer uma das coisas tanto a eternidade quanto a divindade de Cristo lá no Antigo Testamento, né? Exatamente. O majoritário também traz Kyrios, mas ele tem uma variação na construção da palavra do termo grego. Só que a tradução é exatamente a mesma do Nestlé 27. Entendeu? Então, basicamente é isso aí. Uma outra é Apocalipse 22, verso 14. Entendeu? O Apocalipse 22, verso 14, com base no Nestlé 28, por exemplo, 27. Essa aqui eu lembro. É o que eu mais uso. Você falou de mim, esse é o que eu mais uso. Apocalipse 22, verso 14. Aqueles que lavam as vestes. Enquanto que o majoritário traz os que guardam os mandamentos. Mas essa é uma diferença bem grande, né? Claro que depois você vai ver que tanto os justos lavam as vestes quanto guardam os mandamentos, né? Exatamente. Mas nesse texto dá uma diferença extremamente grande. Um outro texto é Mateus que fala sobre o camelo no fundo de uma agulha. Você tem a palavra, por exemplo, você tem a palavra nó, que é camilon, e você tem a palavra camelo, que é camelon. Então você tem uma variação textual ali entre camelo e camilon. No grego é quase a mesma coisa, é um eta para um iota. Mas um camelo passar no fundo de uma agulha e um nó passar no fundo de uma agulha é difícil do mesmo jeito. Entendeu? Então é isso. Só que, por exemplo, dependendo do texto que você utilizar, vamos supor, porque nem todo mundo faz essa crítica textual a partir daí. Tem gente que só pega o texto grego, traduz ele e já parte para uma exegese, né? Aí a situação é, como que esse texto é interpretado? O cara já pega o texto nesse Nestlé 28, os caras escolheram esse texto e vão fazer o comentário e tradução a partir desse texto. Ponto. A gente teria na academia hoje tem uma credibilidade maior sobre um do que o outro? 99%, eu digo 99,9% das academias no mundo inteiro utilizam o texto eclético, o Nestlé 28 e a quinta edição revisada. Por quê? Por ser mais confiável ou porque já é tradição do pessoal usar? Não. Aí que tá. Porque tem uma treta de briga antiga. Essas brigas são boas. Não é uma questão tanto metodológica, mas é uma questão de briga. Por quê? Quando você pega a história do texto Receptus, eu vou usar o termo Receptus aqui para estabelecer todos aqueles textos gregos impressos desde Erasmo até o texto até o texto Receptus aqui de... Deixa eu achar o nome do autor aqui, o texto me fugiu o nome do irmão aqui, cara, de 1894, Simão Curineu, pelo editor de F.H. Scrivener. O texto Receptus se refere a esse período. O que acontece? Quando o texto grego começou a ser impresso, os editores, ou a academia naquela época,
não aceitava uma mudança no texto. Entendeu? Ó, você tinha lá uma variação textual no Apocalipse 22, verso 14. Os manuscritos atestando. O Deus que, aquele que. Você tinha as variações atestando. Os caras, na época ali do século XVII, século XVIII, não aceitavam, século XVI, século XVII, século XVIII, eles não aceitavam alteração no texto. Você tinha que seguir o texto Receptus ou ser banido do mundo acadêmico. O que acontece? Com a catalogação de manuscritos, com o desenvolvimento de teorias de reconstrução textual, porque até então você só tinha o texto Receptus. Com o surgimento dos caras desenvolvendo teorias como Constantino von Tischendorf, Samuel Petragos e outros nomes, eles foram pouco a pouco quebrando essa barreira que o texto Receptus tinha, né? Até 1882, o Westcott e Hort publicaram o texto grego deles, outros já tinham publicado o texto corrigindo o texto Receptus em alguns pontos. E o que acontece? O Westcott e Hort foi a machadada final no texto Receptus. O texto Westcott e Hort veio em 1882. Em 1902, a Sociedade Bíblica Estrangeira passou a utilizar outro texto grego, passou a utilizar o texto de Nestlé, segunda edição revisada, se eu não me engano. E o texto Receptus foi deixado de lado. Aí, em 1831, um pouco antes, devido a essas teorias que serem sendo desenvolvidas, voltando um pouco no passado, surge a Sociedade Bíblica Trinitariana, defendendo o texto Receptus e impedindo que pessoas de crença unitariana, crença liberal, entrassem para mexer com tradução bíblica. Né? Tinha muitos acadêmicos bíblicos, mas que eles já eram liberais ou que não criam na Trindade, basicamente. Então, a Sociedade Bíblica Trinitariana surge em 1831, devido a essas tretas, e aí ela forma, e ela se fixa defendendo o texto Receptus com unhas e dentes e as traduções da Reforma. Já a outra parte da Sociedade Bíblica Estrangeira, que continua sendo a Sociedade Bíblica Estrangeira, que deu origem à Sociedade Bíblica Unida, ela surge e ela vem aceitando as mudanças, ela vem acompanhando as mudanças acadêmicas. Só que esses editores, eles passam a ser rechaçados pelos editores do texto Receptus. Então, quando o texto eclético se firma com o Westcott e Hort, todos aqueles que defendiam o texto Receptus passam a não ser vistos muito bem. Aí você tem, por exemplo, uma pessoa como John Burgon, que era uma pessoa respeitada. Ele, tipo assim, podemos dizer que ele foi o grande último defensor do texto Receptus. Ele foi a grande figura defensor do texto Receptus. Quando ele morreu, ninguém mais surgiu com uma voz de peso acadêmica para defender o texto Receptus. Enquanto isso, os ecléticos foram desenvolvendo seus trabalhos e por aí vai. E quem questionasse, por exemplo, o texto de Westcott e Hort, já não era bem visto dentro do mundo acadêmico, entendeu? Aí o que acontece? Hoje, você tem poucos editores que defendem, por exemplo, o texto majoritário, que ele vem surgir em 1980, com os anos C. Rodrigues e Arthur Fastard, e também o Burpiquerque, entendeu? Sim. Em 1980 vem surgir esse. Eles não defendem o texto Receptus, eles pegam e fazem uma catalogação maior de manuscritos. Né? Eles usam todo de manuscrito para estabelecer o texto, que é o mesmo método que eu uso, que não é o mesmo do Receptus, entendeu? Só que os dois textos, por terem base bizantina, são extremamente parecidos, mas eles divergem em 2.000 pontos. Entendeu? E o que acontece? A mesma coisa que os defensores do texto Receptus fizeram com aqueles que criticavam o texto Receptus e não aceitavam mudanças, você tem o Westcott e Hort surgindo, e qualquer um que criticasse o Westcott e Hort era banido do mundo acadêmico, entendeu? Não é bem visto. Aí isso aconteceu com os Zane C. Rhodes, Arthur Fastard, o Burpiquerque, você tem também o Robson Pierpoint e vários outros editores que eles são acadêmicos. Alguns têm respeito, têm debate, o Burpiquerque já debateu já tem artigos sendo respondidos pelo Daniel B. Wallace, o Wilson Paroski se preocupou em responder o Burpiquerque, ele já brigou com o Gordon Defee, o cara já brigou com todo mundo, tipo, todo mundo já se preocupou em debater com ele, academicamente, entendeu? Só que, assim, é uma voz solitária, entende? E eu troco ideia com ele, eu troco ideia com um parente bem próximo dele, porque o Burpiquerque não tem WhatsApp. Então, eu tenho um amigo muito próximo dele, que é o Burpiquerque, que fez o casamento dele, né? E eu tenho um cara que é muito próximo do Burpiquerque. Então, eu tenho um contato, assim, próximo até com o Burpiquerque, entendeu? Que legal.
É. Ambos, só que ambos também, o texto recepto, como esse daí, o majoritário, ambos vão ter as notas de rodapé com a quantidade de variações. Ambos. Vão trabalhar nesses dois. No caso, aí, o texto receptos, esse aqui que eu tenho, ele não tem variação textual. Você tem texto receptos que trabalham variantes textuais no aparato crítico. Como o Alan, por exemplo. Isso. O majoritário, ele traz, como eu expliquei, ele tem dois aparatos críticos simples, mas ele tem. Sim. Entendeu? Então, ele tem. Assim como o próprio Nestlé, a quinta edição revisada. Só que em questão de aparato crítico, a quinta edição revisada ela é mais detalhada em cada variação, e o Nestlé onde ele traz mais variantes textuais, mas menos informações sobre elas. Anota esse número. Quinta edição revisada traz 4.000 variantes textuais, mais ou menos. 4.000. E ela tem mais informação sobre cada variante textual. O Nestlé, ele traz em torno de 8 a 9.000 variantes textuais. Se eu não me engano. Só que ele traz menos informação de manuscritos sobre cada variação. Então, ele tem mais variante textual, só que menos manuscrito citado. Enquanto que a quinta edição revisada ela tem menos variação, só que mais manuscrito citado para cada variação. Entendi. E o majoritário, o interlinear majoritário, no caso aqui eu estou citando o interlinear majoritário, mas eu tenho o original aqui do texto majoritário. O original ele não é interlinear. O texto majoritário não, ele já é um texto grego embasado na maioria dos manuscritos, e ele traz um aparato crítico bem simples, trazendo o Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, os papiros mais antigos, em comparação com o próprio texto majoritário. E ele também se compara com o texto receptos, entendeu? Bacana, entendi. Mas, sabe que seria bacana você fazer um dia desses um vídeo no teu canal? Essa divisão dessas duas famílias dos textos, sabe? Porque depois vai sair o texto receptos e depois vai sair o... Eu não preciso. Os primeiros vídeos do meu canal eu já fiz isso. Já fez? Já fiz. Então é porque eu que não assisti, então. Exatamente. Eu já fiz isso. Só que, assim, é importante a gente estar ressaltando algumas explicações, porque a gente amadurece, a gente às vezes simplifica mais, às vezes a pessoa vê essa explicação e acha mais baseado, entendeu? Mais simples, mais baseado também. Mas, por exemplo, dentro do mundo acadêmico hoje, vamos supor que nem você, digamos que você vai partir do texto eclético, beleza, você não vai ter dificuldade. Se eu for entrar, vamos supor, no IAP, e for fazer uma análise, e eu usar o majoritário, eu não vou ter problema com os professores. Entendeu? Eles vão me questionar, mas qual que é a base lógica para você defender essa leitura? Aí eu vou ter que fazer uma defesa em cima dela. Só que todo artigo acadêmico que você for fazer uma exegese, uma crítica textual, você tem que fazer isso, sendo eclético ou majoritário. O que os caras querem ver é o fundamento, a metodologia que você utilizou. E que ela fique clara, entendeu? Não uma coisa mal feita, né? Sim, bem feita, entendeu? Realmente tem base e tu confia naquilo que você fez, né? Exatamente, porque academicamente você vai discordar de muita gente. Sempre, não é impossível. É impossível, entendeu? Então, assim, o que eles querem ver? Um estudo acadêmico feito, uma base, de onde você tirou essa lógica, e essa argumentação, e essa explicação, referência bibliográfica, e todo esse lenga-lenga, entendeu? Nada de preguiçoso, eles querem ver algo bem feito. Então, assim, dentro do mundo acadêmico hoje, você tem esse debate entre majoritário, eclético. O próprio Grupo Kerg, por exemplo, hoje, em 2015, ele publicou A Família 35, que é esse texto grego aqui, que ele diverge do majoritário, em alguns pontos. Entendeu? Só que a base dele também é bizantina. Então, assim, e ele desenvolveu uma teoria de reconstrução textual. E por aí se segue. Então, assim, você precisa estabelecer a metodologia que você quer seguir e que tipo de análise você quer fazer. Entende? E aí depois vai procurando base para ela. Porque a grande maioria dos estudantes, eles não estão preocupados com a base, com a construção crítico-textual. Eles vão pegar o texto estabelecido e fazer uma tradução e uma exegese, a partir dali. Entendeu? A sua pergunta inicial para mim foi como fazer tudo isso? Então, aí você parte do códex, e aí você segue a linha. Peraí, eu vou seguir pela linha majoritária, eu vou seguir pela linha eclética. Essa não faz sentido para mim, essa não faz sentido para mim. Aí você vai colocando e construindo sua argumentação, entendeu? Entendi. Clarito. Vai mais claro que isso? Então, por exemplo, aí quando você me perguntou sobre Mateus 19,
Eu fui olhar no majoritário, só que o majoritário ele traz uma leitura. O eclético, do qual você me perguntou, a tradução que você me perguntou, ela tem uma outra leitura. Só que algumas traduções não trazem uma diferença em si, né? Eu até perguntei essa diferença porque às vezes eu já vi também aquela porcentagem de diferença de variações que a gente tem, que nenhuma delas assim vai trazer um problema doutrinário, como por exemplo as de Mateus de Apocalipse 22, não é um problema doutrinário, porque o remanescente tanto vai fazer um como vai fazer outro, então não há nenhum problema. Mas só para essa questão de... Isso, é assim, das variantes textuais que existem hoje, você põe lá 400 mil variantes textuais. 400 mil variantes textuais. Dessas 400 mil variantes textuais que você tem nos manuscritos, as que importam vão ser em torno de 10 mil, que as que são notadas no Nestlé Aland. Vamos por aí 12 mil variantes textuais. Dessas 12 mil variantes notadas, menos de 1% são relativamente que vão trazer uma diferença ali. E desse 1%, nenhuma traz uma mudança doutrinária. Doutrinária. Essa é a Bíblia, né? Rapaz. Graças a Deus, entendeu? Graças a Deus. É por isso que eu confio na Bíblia, assim, não vou dizer cegamente, mas dentro do escopo análogo, aí dentro desse escopo todo que a Bíblia traz, a Bíblia... É um livro mais confiável. Como diz o Rodrigo Silva, dos manuais antigos que a gente tem, dos manuscritos antigos, é o mais confiável. Porque, cara, você pega um livro, Nó e Camelo, mas nenhum dos dois passa no fundo de uma agulha. Então, que se lasca. A variação, por mais louca que seja, ou por mais estranha que seja para nós, a diferença de conceito, dentro do texto não influi em nada. Sim, verdade. Aqueles que lavam as vestes no sangue do Cordeiro, ou os que guardam os mandamentos de Deus entrarão na cidade santa. Tá, tem diferença conceitual entre elas, mas dentro do contexto geral, ambas têm atestação doutrinária, né? Então, basicamente é isso aí. Verdade. O problema é que é aquilo que você tem. Você tem o ódio, aquele peso de ódio vindo dessa treta antiga, dos defensores do texto receptos, boicotando os estudiosos que pensavam um pouco diferente. Depois esses estudiosos se tornam a maioria com o passar do tempo, e aí eles passam a suprimir os defensores do texto receptos. E hoje você passa, muitos, boa parte não está nem preocupado com o texto majoritário em si, mas você tem alguns não dando atenção para os estudos majoritários ou para outros estudos que não partam do ponto de vista eclético em si, né? Ainda tem na academia essa desvalorização? Você tem, de certa forma, sim. Se você pegar o livro Origem e Transmissão do Novo Testamento do Wilson Paroski, ele fala que essa é uma discussão que não deveria ocorrer, entendeu? Enquanto que eu acho que deveria ocorrer sim, tem que continuar, mas isso é divergência de autor para autor, entendeu? Sim. E assim, eu demorei um pouquinho para entender e para amadurecer nesse ponto, mas eu entendo. Hoje você tem duas linhas de reconstrução textual, majoritário e eclético em si. E no final do texto, no que importa, nenhum dos dois treta um com o outro. Sim. Temos sim. Meu time tem um zagueiro melhor que o seu time tem um atacante melhor. Mas os dois são time de futebol e os dois entram no campo e defendem a mesma coisa. Sim, verdade. No fim vão dar o mesmo resultado. Aí, só para talvez você queira desligar ou fazer outras perguntas, mas, por exemplo, você tem a diferença entre o majoritário e o defensor do texto recebido. Os textos são parecidos, porque tem a mesma base manuscritológica. Só que tem uma diferença crucial entre um defensor do texto majoritário e um defensor do texto recebido. Qual que é? O defensor do texto recebido, ele não tem uma linha de defesa de reconstrução textual. Por quê? Ele foi um texto estabelecido por Erasmo, por Cardeal Ximenes, e ele foi sendo reimpresso com a mesma base de material grego. Sim. Entendeu? Já o majoritário, não. Ele foi teorizado antes de ser estabelecido. O texto recebido ele foi estabelecido e depois teorizado. E nem teorizado ele chegou a ser. Quando ele foi teorizado, ele se tornou majoritário. Então, você tem um texto majoritário. Eu não defendo o texto majoritário em si. Eu defendo a linha de reconstrução majoritária. Assim como quem defende o ecletismo. Ele não defende o texto em si, ele defende a linha de reconstrução. Já o defensor do texto recebido, ele defende o texto. Alterou o texto, é heresia. Grande parte deles. Sim.
Não estou falando de todos, mas boa parte dos defensores do texto recebido eles agem dessa forma. Mas qual é a diferença entre o defensor do recebido e o majoritário? O majoritário ele estabeleceu a metodologia de pesquisa. Nós vamos seguir a maioria dos manuscritos, a máxima concordância entre eles, e a máxima concordância entre eles, e estabeleceu o texto. E aí nasceu o majoritário em 80. O defensor do texto recebido, ele não tem uma linha de defesa. Então, como é que ele faz para se defender de um eclético? Não, mas esse texto aqui, a leitura dele se encontra na maioria dos manuscritos. Então, o defensor do texto recebido hoje, ele usa a defesa majoritária. Só que tem um problema. Se você pegar Atos 8, 37, tem vários textos que estão no texto recebido, mas que não encontram apoio na maioria dos manuscritos. Que no caso, nesse caso, o majoritário pegaria a maioria. Por mais que o recebido diz que é a maioria. Que a bandeira deles é a maioria. Exato. Por exemplo, se você pegar Atos 8, 37, um exemplo bem simples, o majoritário omite 8:37. Atos dos Apóstolos 8:37. Deixa eu pegar aqui para você. Bem rapidão. Se você pegar no texto majoritário, eu já falei isso no canal, 8:37. Ó, se você pegar aqui, ele omite a leitura. Entendeu? Ela só se encontra no texto recebido. Ela não se encontra em manuscritos gregos e na grande maioria dos manuscritos. 1 João 5,7. O majoritário omite. O majoritário está de acordo com o texto eclético. O texto recebido traz. Por quê? Porque não tem, ele tem uma base manuscritológica pequena e, de certa forma, em alguns pontos falha. O majoritário não, ele tem a base na maioria dos manuscritos e ele concorda com o texto eclético em 1 João 5,7. Entendeu? Então, o texto recebido, ele diz que esse versículo aqui, ele traz esse versículo, mesmo ele acreditando que precisa estar na maioria. Mas não está na maioria. Então, entendeu? Por que ele traz isso? Porque ele foi baseado em poucos manuscritos que, por algum motivo, traz essa leitura. Entendeu? Só que aí ela foi estabelecida pela reimpressão do texto grego, na época, sem uma catalogação de manuscrito, e ela permanece no texto recebido até hoje. Só que você pega o majoritário, ele não traz. Você pega o texto eclético, ele não traz. Mesma coisa, 1 João 5,7, Atos 8,37. Tem mais uns 4 ou 5 versos que são desse jeito. Interessante. Minha nota de rodapé diz assim: muitos manuscritos antigos não trazem o versículo 37. Não é muito, são quase todos. Tipo, um ou dois que traz Atos 8,37. Entendeu? Interessante. Vamos saber qual que é a outra? 1 João 5,7, a coma joanina. 1 João 5,7. Vou ficar triste se fosse um daqueles textos assim, aquele que diz que me conhece e não guarda meus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Como? Ah, sei. Entendeu? Esse versículo não consta na maioria dos manuscritos. Entende? Ele só consta no texto recepto e em pais da igreja de versão antiga, basicamente. Como a Vulgata? Como Vulgata, como Vetus Latina, como pais da igreja. O problema dessa variante textual é que dentro dos pais da igreja, dentro da Vulgata Latina e Vetus Latina, elas têm variação textual. E essa leitura, como aparece no texto recepto, ela só vai aparecer no manuscrito do século XII, que foi a base do texto recepto. Só que você vai na grande massa bizantina, vai nos textos mais antigos, no manuscrito grego mais antigo, eles não trazem ela completa. Porque 3 são 8 testemunhos no céu. Não, ela não traz essa leitura completa, entendeu? Acaba tendo uma contradição aí, né? Porque o Recepto vai dizer que ele apoia a grande maioria e, na verdade, algumas vezes ele acaba dando um tiro no próprio pé. Exatamente. É por isso que eu disse que ele não tem uma defesa teórica. Sim. Por quê? Aí qual defesa teórica eles usam? Usam o texto majoritário. Só que o texto majoritário tem uma linha de estruturação sólida. Ele se baseia nisso e ele parte disso. O texto recepto não tem isso. Entendeu? Só que aí, como os defensores do texto recepto, boa parte, a grande maioria deles utilizam a defesa majoritária, muitos ecléticos colocam os majoritários com os recebidos junto. No mesmo saco, que não é. Porque eu sou majoritário e eu não estou preocupado em atacar o texto eclético. Não, em nenhum momento. Entendeu? Eu discordo metodologicamente, tenho um ponto de vista aqui diferente,
mas eu não estou preocupado em atacar. Já boa parte dos defensores do texto recebido, de longa data, eles atacam e destroem, tentam destruir o oponente no ad hominem, mas não se preocupam em fazer uma defesa teórica do texto. Sim. Na verdade, a gente levantaria a bandeira da seguinte forma, então. A maneira mais correta seria pegar isso daqui, analisar tanto um como o outro e ver aqueles que se baseiam na grande quantidade de manuscrito e também na parte antiga. Seria esses dois pontos, antiguidade e quantidade. Isso, é assim que funciona o majoritário. O majoritário parte desse princípio. Sim. Ele olha a maioria dos manuscritos, olha como aquela leitura foi ver, e ele busca em testemunhos antigos para estabelecer o texto também. Agora, por exemplo, se a gente chegar lá em Mateus 19, 17, eu não cheguei a ver a quantidade ali e tal de manuscritos, de variações que temos. A quantidade de variações do majoritário é maior do que a quantidade de manuscritos que contém só o eis, estim. Vamos lá, peraí, deixa eu abrir aqui o Iburpiquerg e a gente já vê aqui que o Iburpiquerg ele traz a porcentagem de manuscritos que traz determinada leitura. Uhum. Isso é bom. É top. Para algumas análises, como você aqui está 19 e 17, né? Vamos lá. Aqui ele vai trazer o Teos, né? Número 12. Aí vai trazer assim: Udes, Agatus, Eimi, Reis, Roteos. Família 35, Enfraimita, Washingtonianos. Enfraimita é um dos 5 principais manuscritos do século V. Washingtonianos é um manuscrito do século IV. 99,1% dos manuscritos trazem essa leitura. Rudens, Agatus, Eime, Eis, Roteos, que é essa leitura que se encontra no majoritário. Uhum. Agora, Reis, Vaticano, Eistim, Roactus, Sinaítico e Vaticano. 0,3. Tipo, 0,3. E o Nestle Aland, né, que traz essa leitura, porque ele é baseado essencialmente nisso. E temos aqui Reis, Eistim, Agatus, trazida só pelo Codex Beza do século V. 0,6%. Entendeu? De manuscritos que atestam... O mais confiável seria, nesse caso, o majoritário ali, então, por ele conter a maior quantidade de referências. Posso só pausar e te dar uma explicação metodológica. Não quero trazer você para o majoritário. Se eu quisesse trazer você para o majoritário, eu ia falar assim, beleza, continua nisso, você está no caminho certo. Mas me permita trazer como que o eclético vê a reconstrução textual. Sim. Me permita que, como você está no meio acadêmico, vai ser importante para você ter esse conhecimento. O que acontece, o Paulo? O majoritário vê exatamente como você definiu agora. Essa metodologia que você falou, eu utilizo ela. É pelo caminho que eu sigo. Entendeu? Atualmente. É a metodologia que eu utilizo. Mas a pergunta é, como é que o eclético vê a reconstrução textual? Uhum. Aí olha que legal. Um eclético, ele pensa assim, bom, simploriamente, você tem a maioria dos manuscritos do século XII, século XIII, século XIV, século X, século IX. Só que esses manuscritos, eles vêm todos de uma região só, a região bizantina, que foi a região que falava grego, e por aí vai. Então o que eles pensam? Eles podem ter sido adulterados com a transmissão. Então, quanto mais antigo, mais próximo do original. Sim, verdade. Então, o que eles fazem? Eles retrocedem na idade e buscam os manuscritos completos mais antigos. Quais são eles? Sinaítico, Vaticano, Enfraimita, Beza, Washingtonianos, Claromontianos e mais uns outros 2 manuscritos. Mas, essencialmente, esses 5 principais, 6, né? Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, Enfraimita, Beza e Washingtonianos. Uhum. Entendeu? Então, você vai ter esses 6 manuscritos para estabelecer o texto de maneira geral. Dentro de cada livro, você vai ter um sendo priorizado do que o outro. Por exemplo, o Alexandrino, nos evangelhos, com o eclético, ele não é levado tanto em consideração, porque ele é muito próximo dos bizantinos. Uhum. Só que no Apocalipse, o Alexandrino é a melhor escolha. Ele tem mais peso na escolha de uma leitura do que os sinaíticos, às vezes. Entendeu? Mesmo sendo do quinto século. Uhum. E aí você tem, por exemplo, o Vaticano. O Vaticano no Apocalipse ele nem é citado. Por quê? Porque o Vaticano não chega ao Apocalipse. Ele só vai até Hebreus 8:13.
Tá Entendi. entendendo? Então, Uhum. o eclético, ele vai buscar, dentro daquele livro, o manuscrito mais antigo completo, que no caso seria Sinaítico, Vaticano, Efraimita e Beza, e Washingtoniano. O que acontece? Antes do século IV, você tem papiros, só que os papiros são muito fragmentários. Sim. Então, fica difícil você reconstruir um livro inteiro com base só em papiro. Uhum. Mas o que acontece? Por que eles, às vezes, então, citam o Sinaítico ou o Vaticano? Por que Sinaítico e Vaticano? Porque o Vaticano, ele é do século IV. Só que ele tem um ou dois papiros do século III que atestam as leituras dele. Então, ele, tipo assim, ele é descendente direto de um desses papiros ou de papiros parecidos, da mesma família. O Sinaítico, mesma coisa. Então, você tem o manuscrito do século IV, mas você consegue anteceder a leitura dele lá para o século III, final do século II. Uhum. Então, o eclético ele vê dessa forma. Então, ele vai priorizar quem? Sinaíticos e vaticanos. Sim. Então, essa é a metodologia. Então, eles vão, de certa forma, priorizar a evidência mais antiga. Sim. Manuscritológica. É o que a gente pega lá no IAP também. Isso. Feito isso, esse é o primeiro passo. Você estabeleceu a antiguidade, isso é chamado de evidência externa. Feito Uhum. tudo isso, aí você vai partir para a análise interna, que aí você já começa a entrar quase dentro da exegese. Não é exegese ainda. Tá, as evidências desse manuscrito trazem essa leitura e essa leitura. Porém, dentro do que o autor se propunha dizer, essa palavra se enquadra melhor. E aí, o que acontece? Às vezes, você vai discordar do próprio manuscrito, com base em outro manuscrito. Uhum. Entendeu? Dentro Sim. do ecletismo, não é nem majoritário, é dentro do ecletismo. Sim. Entendeu? Dentro do ecletismo. E aí você vai estabelecendo o texto de acordo com esse viés, entendeu? Por isso que você tem variação de texto, por exemplo, o Nestlé 27 para o Nestlé 28, houve 33 versos alterados. Mas continua sendo eclético. Continua se embasando na mesma base manuscritológica, Nestlé 28 e Nestlé 27. O que mudou? Mudou alguns avanços críticos textuais e alguns editores. Uhum. Entendeu? Entendi. Da hora, né? Então, isso aí. Pronto, feito isso, você tem a linha eclética e você pode partir do princípio eclético. E aí, essa é a metodologia seguida por eles de maneira simplificada. É muito mais complexo do que eu estou dizendo. E aí você tem a majoritária que segue o princípio que você abordou aí, que você achou até mais lógico. Entendeu? E por Sim. aí, você vai construindo e estabelecendo o texto. Como eu fiquei um ano e meio aí de molho e não peguei, eu preciso reaprender, na verdade, como ler as anotações ali embaixo de variações do Nestlé também. Viu, Nestlé? Eu estou vendo aqui algumas variações aqui no versículo 17, inclusive aquela ali do Oudeis Deixa eu... agapós ei ineis roteós, que é essa parte que traz o majoritário. Só que ela vai trazer aqui algumas anotações, só que eu não lembro como lê-las. Esse é meu problema agora. Eu Preciso vou mandar um presentinho para você. Eu vou mandar um presentinho para você. Manda. Se você, quando você quiser, é fácil imprimir. É 40 páginas, mas vai te ajudar tremendamente. Você vai Aham. imprimir, tá? Deixa eu achar books, livros misturados. Não, não é Ó, books misturados. depois que você me mandar, você dá uma olhadinha lá no, nas variações ali do Nestlé. Estou enviando. Você vai imprimir esse manual de referência, Você tá? mandou no WhatsApp ou no Skype? Eu estou mandando no seu zap aqui. O que acontece? Se você quiser, eu mesmo imprimo ele para você. Aí quando eu te ver, você devolve o dinheiro para mim. Eu pago 8 centavos cada página Uhum. e pago acho que 5,50 na encadernação. E eu Ali, sei. na Só que assim, principal você lá. não. Hã? Ali em cima esqueci, lá perto da universidade lá. Tem uma Isso, empresa. É, né? isso. A gente gosta de imprimir lá também. Então, você vai lá imprimir. Só que assim, você não pode imprimir como está ali. Deixa eu pegar o manualzinho aqui para você ver. Esse manual, você não encaderna ele. Deixa eu abrir meu Skype aqui. Esse Hum, manual, você não encaderna ele de lado, você encaderna ele em cima. Por quê? Você abre ele dessa forma. Aí ele continua o texto.
Entendeu? Se a pessoa encadernar do lado, uma página fica para cima e outra fica para baixo e não dá conexão do livro, entendeu? Entendi. Esse cara aqui, ele te ajuda a ler o Nestlé Aland e ele te ajuda a buscar os manuscritos. Tipo Tá aqui, você vai estar com o Nestlézão aberto no seu computador, no seu livro, e aí você vai abrir aqui, o sinaítico, de que época é o sinaítico? Aí você vai procurar o sinaítico nele aqui, ele vai te dar a data, a época que ele foi escrito, a idade, vai te dar todas as informações básicas sobre o sinaítico. O Vaticano, aí você procura o Vaticano. O pai da igreja tal, e aí o pai da igreja tal e a região que ele morou. Entendeu? Uhum. Então, ele traz uma explicação muito detalhada acerca dos pais da igreja, acerca dos manuscritos. Então, ele é um manual, é o braço direito do Nestlé 27. Isso é muito bom. Você consegue pegar o teu Nestlé ali só pra gente fazer um testezinho? Se você quiser, não sei se tu quiser continuar gravando ainda, pode ficar à vontade, mas eu só vou fazer tirar essa duvidazinha contigo ali. Se puder ir lá em Mateus 19, 17, vai lá. Ele vai dizer ali que ele traz algumas variações. Deixa eu até dar um zoom aqui, porque senão eu vou me baixar um pouquinho. Aqui, ó. Tilegeis, agapon, ou deis, agapós, eines, roteos. Aí ele vai trazer CW, F13, 33, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todas essas variações ali, né? Pera aí. Ele vai trazer aqui, rode, eipon, autu. É isso, né? Isso. Aí ele vai abrir um parênteses bem fino. Time, erotas, peritu, agatu. Reis, estin, ro, agatus. E aí ele vai fechar o parênteses. O sinal entre esses significa que eles são alterados em alguns manuscritos. Aí o que vai ter aqui? No aparato crítico desse primeiro aparato crítico aqui. Nessa primeira variante, você vai ter um pi, que eu não sei o que significa, né? Um papiro. Aí, timeleges, menos no delta, né? No besa. Não, no delta, que é um manuscrito do século VI ou VII. Agaton, ti, menos agaton no Codex Gama, que é um outro códex. Udeis, ou udeis, no lecionário 2221, que lecionário nem é tão importante na reconstrução textual. Sim. Que agatus, eime, reis, roteos. Ele vai ter defesa no Efraimita, que é o C, no Capa, que eu não sei a idade, Washingtonianos, que é do século IV, no Gama, no Delta, na família F13, que é um conjunto de manuscritos bizantinos, mas é muito importante, então eles são compostos da família 33, da família 13. Você vai ter o minúsculo 33 e o minúsculo 579. Trazendo 800... Vê se está da mesma maneira que a minha aí, dá uma olhadinha, te mandei uma foto. Vê se está da mesma maneira que a minha. Talvez a minha seja 27, mas eu não sei se tem tanta diferença assim. Tá do mesmo jeito aí que o teu? Deixa eu ver aqui, cara. O verso 17. Tá da mesma forma. Aí depois, então, aquela primeira ali, ó. O versículo 17 vai ter o P, aí vai ter a parte em grego. Depois disso ali a gente tem o C, W, F13. São os manuscritos em que eu acho aquela frase ali, correto? Isso, que o C é o Efraimita. C é o Efraimita. Uhum. Deixa eu localizar aqui, ó. 17. Deixa eu... Tá. CW... Eu não tô conseguindo ver pelo seu, eu tenho que ver pelo meu aqui, pelo impresso. CWF13. Isso, CKW, Gama, Delta, F13 e 33, isso aí. Aí tem um R, sei lá que letra que é aquela ali. R onde? Olha Não. ali no... Depois do 33 tem um negócio ali, um símbolo. Aqui é 565, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar a minha tela para você ver. Não, deixa eu Timeleg, Rei este Agatus. Agatus, texto. Tá, não é um R, é o M de majoritário. Esse aqui, ó. É um M bonito. Tá vendo ali? Eu já consegui enxergar. O que você está achando que é um R, é um M. É um M código de majoritário. Dentro do Nestlé, esse M significa a maioria dos manuscritos. Entendi. Então, essa partezinha aqui, nós temos ali como se fosse na maioria dos manuscritos, então. Isso. Quando esse M aparece, quer dizer que a maioria dos manuscritos apoia essa leitura. Entendi. Já o próximo ali, ó, que é o eis, estin,
Ó, Ou Agathos. Aí nós temos o quê? No... Aí você vai ter esse MARI. Você vai ter, acho que Marcion citado por Irineu, né? Ou alguma coisa assim. Deixa eu dar um Né? zoom aqui que é melhor. Isso. Você vai ter que. Você vai ter o MAR, né? Aham. Marcião e Aí depois Irineu. nós temos... Aí, presta atenção nesse TXT. Presta atenção nesse TXT. Aham. Esse TXT significa que, a partir dali, os manuscritos que vão ser citados, ele apoiam a leitura estabelecida no texto. Ah, sim, entendi. Que é essa daqui É, que tá no texto dele, né? vamos, isso, vamos para o começo. Vamos lá. Volta lá no texto e vamos ler o texto lá 17. O verso 17. E aí eu vou te ensinar a usar isso aí. É, que é. Rode Eipen, Uhum. Rode Eipen, não, que eu tô lendo Rode Eipen Autu. Ti, aí ele vai lançar você para o aparato crítico. Vamos lá para o aparato crítico. Esse símbolo ali significa que essa ti me erotas peri tu agatu eirestin agapetos, né, agatos, ele vai Aham. ter ele vai ter variação de mudança de ordem. E Sim. você tem um T. Volta, clique em cima desse Tzinho. Só mostra que você achou o Tzinho. Tá vendo esse TO? Esse Aham. T? Esse T significa que a partir dessa palavra tem uma adição em parte dos manuscritos. Tá? Ah, É tá. isso que o Nestlé está dizendo para você. E Então, esse daqui, esse símbolozinho aqui, junto com aquele aqui em cima, quer dizer que aqui tem uma variação também em toda essa parte. isso. E o Tzinho, ele significa uma inserção depois do H-TOS. Ah, entendi. Tá? Então, aí, tendo isso em mente, vamos para o aparato crítico. Vamos lá para o aparato crítico do número 17. Como é que ele começa? Ele já começa falando desse manuscrito P. Uhum. E o que acontece? Aqui, antes da gente ir, essas leituras que vão aparecer aqui são as leituras discordantes da leitura estabelecida no texto. Sim. Porque lá Então, tá. isso, é a leitura variante. Então, ti me leges agaton, ponto e vírgula, udes agatos, rei, me, rei, roteos. Uhum. Roteos. É o texto que é apoiado por quais manuscritos? Pelo C, pelo C. W, Aham. pelo F13, pelo Aham. 33 e pela maioria dos manuscritos. Sim. Então, esses manuscritos apoiam essas leituras anteriores e elas estão contra a leitura estabelecida no texto do Uhum. Nestlé. E essa Entendeu? partezinha aqui é o quê? Esses aí são Ah, versões antigas. Ah, sim, versões antigas. Esse F eu não sei o que significa, mas o F normalmente significa uma vulgata, uma versão antiga, uma Vetus latina. Então, Sim. por exemplo, seguindo essa ordem, primeiro você vai ter a vulgata citada, depois a siríaca, depois as coptas e depois os pais da igreja. Então, o que você tem? Você tem a Ítala F e a Ítala Q, trazendo essa leitura, que são dois manuscritos latinos. Você vai Aham. ter a siríaca P e a siríaca H, que são dois manuscritos da siríaca em aramaico. Sim, Aí aqui, né? você vai ter o Sá e o Bo. Copta saídica, copta boraídica e parte dos manuscritos. Esse MS significa parte dos manuscritos boraídicos. Ah, entendi. E aí você vai ter o Ju, que é o Justino. Ah, Justino então mais Marcos. pra frente. Entendeu? Aí o que acontece? Você vai ter esses dois pontos. Uhum. Esses dois pontos significam uma outra variação de leitura, discordando do que está no texto e discordando do que foi lido anteriormente. Time leges e tal. Que é ti me leg hagatus, ponto, vírgula, existim, agatos. Quem traz essa leitura? Eu acho que Marcião por Irineu. Entendeu? Aham. E ainda dentro dessa leitura, você vai ter esses dois pontos de novo, Uhum. iniciando uma nova sessão de leitura, que é apoiada pelo texto. Então, TXT, agora, esses manuscritos citados vão apoiar o texto O estabelecido, texto. Aham. que é o sinaítico, Vaticano, né? E aí, Aí você vai ter a abrição de eis, que é essa estrelinha significa que o Vaticano, que é o B, o copista original, ele não traz reis, ah, tá? tá. Aí você vai ter o Beza, o Codex L e o Codex Theta. Aí você vai ter a família F1, Uhum. 700 e 892, trazendo leitura original. Aí você vai ter o 1424, parte
da latina A, D, da latina. Aí você vai ter o siríaco S, siríaco C e siríaco HMG, que são 3 leituras de siríaco. E aí, por aí se segue, né? MAE, boraítico. Aí esse MAE eu não sei identificar se ele é copta ou se ele é uma continuação da Vulgata Latina, das versões latinas, entendeu? Sim. Como que a gente sabe? Então, os principais manuscritos seriam esse C, seria o W, Isso. esse F aqui também, Isso, que é uma família minoritária. uma família majoritária. E aí nós temos o alfa, o Aleph aqui, né? Que é o sinaítico, Esse e o B, B, que é o... Vaticano. E esse L e o teta aqui? São manuscritos. Aí, vamos lá. Eles são manuscritos escritos em letra maiúscula, Aham, que só que nem, eles já são. É. que nem esse daqui, por exemplo, que eu estava Ah, usando aqui. Deixa eu ver se ele carrega. você está no Sinaiticus Project, isso mesmo. Esse aqui, né? Que ele tá tudo em maiúsculo aqui. Isso. Por quê? Deixa eu dar uma pausinha. Quem estiver assistindo essa aula também, dá uma pausinha e anota. Maiúsculo e minúsculo. Até o século VIII foi escrito em letra maiúscula e tudo junto. Depois do século VIII, o texto passa a ser escrito em letras minúsculas. Por isso que fala maiúsculo e minúsculo. No aparato crítico, os maiúsculos eles têm nome. Sinaítico, Vaticano, Efraimita, Beza. Eles são marcados por Aleph, Beit, Dalet, Gama, Delta. Você vai ter essa nomenclatura. E número 01, 02, 03, 04, 05, 033, 036, 050. Quando ele tem um 050, ele é uncial. Quando ele não tem o 0 na frente, ele é minúsculo. Então, assim, uncial, manuscrito 01 é uncial. Manuscrito 1 é minúsculo, bizantino, entendeu? Sim. Então, essa é a diferença entre o uncial e o minúsculo. É que os unciais eles têm duas maneiras de dar nome. Por nome de letra grega Sim. e por nome de 01, 02, 03, 04, 05. Entendeu? Sim. O que tem 0 Querendo, na frente é os uncial. letra maiúscula, eles são mais antigos. Isso. Os que tem 0 na frente e os unciais são maiúsculos, eles são mais antigos. Entendi. Então vamos lá. Então, nós temos aqui, esse daqui no caso então seria do... Um uncial teta, que é do século VIII, se eu não me engano. Que ele também é de letra maiúscula, né? Ele é de letra maiúscula. E o L? Também é um uncial de letra maiúscula, só que ele Sim. deve ser do século VII, século VIII também. Já um pouquinho mais distante desses aqui. Mais distante. Por quê? O Efraimita é do século V, o Washingtonianos é do século IV. O Washingtonianos ele só contém os evangelhos, entendeu? Sim. Você não vai ver o Washingtoniano sendo citado em Paulo, citado em Apocalipse. Por quê? Porque ele só tem os 4 evangelhos. Ele é um uncial, ele é um manuscrito que só tem os 4 evangelhos. O Beza, por exemplo, você vai ter o Beza. O Beza, ele é do século V, só que ele só contém os 4 evangelhos e Atos. Aí você vai ter um outro D citado na Epístola de Paulo, só que esse D, ele é o Codex Claro-Montiano do século VI, que ele contém as epístolas paulinas e católicas, mas ele não contém os evangelhos. Por isso que ele é tipo um complemento do Beza, entendeu? Sim. Só que são 2 manuscritos citados com a mesma letra em livros diferentes. Aí nós temos esse aqui que são todos, aqui já são manuscritos, já são todas letras menores, correto? Isso. Aí, por exemplo, o F1, aí você tem a família F1 e F13, que são um conjunto de manuscritos minúsculos que compõem importantes leituras. Sim. Entendeu? Tanto F3 como F1, a importância é quase a mesma. Isso, eles são tão importantes quanto um uncial, entendeu? Dentro da visão eclética. Aí, por exemplo, esse 700 e esse 892, eles já são manuscritos minúsculos do século X, século XI, século XII, entendeu? Mas esse 33 aqui seria o quê, então? Ele é um minúsculo, porque ele não tem 0 na frente. O 33 é um manuscrito. Isso, ele é um manuscrito 33, ele, se eu não me engano, foi uma das bases para o texto Receptus. Entendeu? E aí, agora, o que define, vamos dizer assim, o que mais pode definir, além desses aqui que a gente viu, que é o Aleph, o B, o L, o C, do Washingtoniano, o F, essa partezinha, essa daqui que define, vamos dizer assim, quase que
100% se não tivermos esses primeiros manuscritos aqui, correto? O M aí, ele está dizendo assim, que a maioria dos manuscritos defendem essa leitura aí. Então, Ti, Me, Leges, Agaton, Uden, Agatos, Rei, Me, Rei, Roteos, ele é atestado pela maioria dos manuscritos. Inclusive, alguns dos mais antigos, então. Inclusive o Efraimita, o Ashtenianos e a família F13. Agora, iria mudar muito se, por exemplo, se essa parte aqui, ela fosse somente com esse M e esse C e o WF estivessem apoiando essa parte aqui, correto? Aí a gente daria muito mais valor a isso daqui do que simplesmente ao M. Exatamente. O eclético daria mais ênfase a isso. Mas como, por exemplo, na minha visão, se você vê, essa leitura ela tem atestação na maioria dos manuscritos, mas ela tem uma atestação antiga, e tão antiga quanto o próprio Sinaítico Vaticano. Sim. Então eu prefiro essa leitura do que a leitura do Sinaítico do Vaticano. Entendeu? Seriam essa daqui e esse daqui, né? Porque tá eles dois contra o Ashtonianos do século IV, o Efraimita do século V, e uma porrada infinita de manuscritos. Sim. Entendeu? Então, é uma atestação antiga e uma atestação da maioria, enquanto que o Sinaítico e o Vaticano só dá uma atestação antiga. Sim. Entendeu? Bacana. Essa é muito boa. Não sei se você chega a ter uma aula assim, seria muito bacana se tivesse uma aula explicando assim, alguns detalhes. Eu até vou pegar teu manualzinho, porque aquilo lá vai me dar uma clareada. Porque a gente teve uma aula sobre isso, só que como eu já estou um tempão sem usar, quando você pega de novo, rapaz... E fora que também é assim, né? Quando você... tem diferença de você ter aula com 30 alunos do lado e aula com um cara conversando com você e te explicando o bagulho que você está fazendo aqui, né? Com certeza. Eu até estava vendo aqui, porque no Logos você tem algumas versões aqui, né? E aqui você tem a versão eclética. Ó. Sim. Que é o eclético é a base o Logos se baseia no eclético. Entendeu? A referência é o eclético. E por aí vai. Sim, bacana, bacana. É isso aí. Acho que a única coisa que eu colocaria é esse daqui, ó. That is, que é o A. Tipo, não há nenhum bom senão Deus. That is não tem no texto, correto? Ou ele já é implícito? Isso, é uma tradução de inserção do inglês. Já não é um problema nosso português, é um problema de quem fala inglês, entendeu? Sim. Que é a King James aqui, né? Porque o mais fidedigno, então, seria assim, nenhum bom senão Deus. Porque o that is também não existe aqui no texto. Exato. É que assim, você tem que entender o seguinte, você tem 2 passos para a tradução bíblica. Sim, você tem que dar sentido também ao texto, né? Isso, você vai ter uma tradução mais bruta, que é a tradução interlinear, que é essa tradução que você está fazendo. Ela é uma tradução mais bruta. Só que você, depois disso, você tem que fazer uma assimilação dessa tradução bruta para o português. Sim. Entendeu? O texto está dizendo exatamente isso, mas como é que alguém que lê em português vai entender isso? Não, ele está dizendo que é só Deus que é bom. É isso que ele está dizendo. Ponto. E aí você acaba tendo que inserir algumas palavras para essa tradução fazer sentido para quem fala português ou para quem vai ler seu artigo, entendeu? Então, no caso, agora um dos motivos de você gostar da ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, é porque ela usa o majoritário, né? Não, a Almeida Corrigida Fiel usa o texto Receps. Ah, é? Eu gosto da Almeida Corrigida Fiel porque eu vejo nela uma boa tradução. Sim, é muito boa, é verdade. Eu escolho ela por tradução. Eu não estou preocupado com o texto grego que ela foi baseada, que é o texto Receps, mas eu observo ela como tradução. Mas para uma pesquisa analítica minha, eu uso o majoritário como referência. Né? Atualmente eu uso mais a família 35, mas para uma análise minha, eu uso mais o texto majoritário. Eu uso o texto majoritário. Para uma tradução bíblica, para falar com o público, para pegar um sermão, para passar uma lição de escola sabatina, para ler para minha esposa, eu uso a Almeida Corrigida Fiel. Entendeu? Entendi. Bacana, muito bom. Eu tô usando um pouquinho da NVI, tô lendo um pouco nela também. Tá sendo um texto muito bom, a NVI. Ela é boa. Ela acerta em alguns pontos, né? Ela acerta nos pontos e acaba errando em alguns outros. Mas eu percebi que a NIV, que é a New International Version, que é em inglês, é a nova versão internacional em inglês, ela é muito melhor do que nessa nossa em português. Eu não sei que desgraça que a pessoa fez quando passou o português.
Não, Que não, eu aí eu vou vi explicar para alguns você. textos que ela dá um gap, assim, muito, muito interessante. Então, deixa eu explicar para você. A NIV, e aí NIV e NVI. NIV em inglês, NVI em português. A NIV, ela foi traduzida para os ingleses e por ingleses. Sim. A NVI, ela tenta seguir o mesmo padrão da NIV, só que ela foi traduzida por portugueses para portugueses. De brasileiros para brasileiros, entendeu? Sim. Então, elas são duas traduções independentes. Uma não depende da outra. Só que Sim. a NVI, ela segue o mesmo estilo de padrão que a NIV. Só que ela não vai acertar em todos os pontos, porque não foram os mesmos tradutores. E cada língua tem sua dificuldade de interpretação. Isso Sim, sim, claro. respeitar, entendeu? A mesma coisa acontece com a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém em francês, ela tem alguns pontos que a Bíblia de Jerusalém em português erra e erra feio, entendeu? Sim. Segundo Pedro 2,9 é um exemplo. Em português coloca sob castigo. Não tem a palavra sob no texto grego. Você olha na Bíblia de Jerusalém em francês, na francesa original, ela não traz sob. Ela traz exatamente como está no texto original, entendeu? Grego. Dá uns gaps, às vezes, no português, apesar que também a Jerusalém é uma ótima tradução. Ela é interpretativa com uma NVI, tem algumas falhas aqui e ali, mas tradução é tradução, nenhuma é perfeita. Nenhuma é perfeita. A gente tem que respeitar isso. Então, eu não critico quem usa NVI, eu não critico quem usa outras traduções. Eu prefiro a Almeida Corrigida Fiel pelo sistema de literalidade, mas ela nem sempre acerta em tudo. Ponto. Sim, sim. Por exemplo, a NVI, às vezes, para uma explicação, é muito melhor. 1 Coríntios 6,9, por exemplo, a maneira que a NVI traduziu, cara, excelente. Ela interpretou exatamente o que o cara estava dizendo. Uhum. Enquanto que a versão Almeida Corrigida Fiel, ela traz um termo que não fica muito claro para quem fala hoje, mas também é uma tradução literal, entendeu? Só basta dar uma olhada no dicionário. Segue o texto grego perfeitinho. Sim, Entendeu? verdade. Algumas coisas, inclusive, eu não sei se é esse daqui que você citou, do 1 Coríntios 3,9, mas do passivo e do ativo. Pera, deixa eu só ver aqui se alguém mandou mensagem para mim. Não, o Mirão não mandou mensagem que ele não chegou aqui, que é o cara do. Não, essa mesmo. Pode. Ela interpretou, mas interpretou de uma Top. maneira top. De uma maneira top. É o que eu tenho a dizer. Entendeu? No Novo Testamento, a melhor tradução para esse texto que você pode usar para qualquer um é ela. Entendeu? Verdade, verdade. Acerta em algumas coisas e erra em outras, né? É, Mas estamos entendeu? aí. Aí, por exemplo, você vai para o Antigo Testamento. Tem um texto lá de Juízes, por exemplo, que nenhuma tradução em português acertou. A que mais se aproxima é a Bíblia de Jerusalém. Uhum. Sobre lá o sacrifício da filha de Jefté, por exemplo, se eu não me engano. É mais ou menos. Um amigo meu estava fazendo uma análise sobre esse assunto, e sobre esse assunto não. É um que aparece o anjo do Senhor, para Gideão, foi para Gideão. Tem um texto lá de Gideão que nenhuma tradução acertou, nenhuma. A que mais próximo se acertou foi Jerusalém, Bíblia de Jerusalém. Por isso é importante ter vários, né? Não, por isso que é importante estudar a língua original. No nosso caso, sim, né? Eu digo pra quem é mais leigo, no caso. Não, eu acho que para quem é mais leigo, cara, ter muita tradução confunde mais, cara, porque já é difícil ler uma Bíblia. Imagina você ler 5. Eu acho que, na verdade, então, o ideal seria ensinar o leigo a, quem sabe, usar um Bible Hub, um Logos da vida. Aí que tá. Pergunta para mim quantos leigos estão interessados em aprender. Isso é triste. Entendeu? Aí o que acontece? O que eu faço? O que eu aconselho? Ao cara ter duas traduções. Uma tradução literal, como o caso da Almeida Corrigida Fiel, e uma tradução mais interpretativa, como uma Bíblia de Jerusalém ou uma NVI. Para uma complementar a outra. Onde uma acerta, a outra erra. Onde uma outra erra, a outra acerta. E as duas erram, a gente corrige no original. Entendeu? E por aí vai. Entendeu? Então, poucas pessoas têm interesse em ter um interlinear ou ter uma coisa assim. É muito triste, muito triste. exatamente, entendeu? Mas os interlineares, por exemplo, eles vêm suprir isso, né? O interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é fascinante, entendeu? Aquele do Antigo Testamento. Cara, é o único interlinear que temos em língua portuguesa, cara. Então, assim, e é muito bom, entendeu? Só que também, não sei se eu estou errado, mas às vezes o interlinear também nem sempre acerta. Por exemplo, aqui, nesse que eu estou vendo aqui, que é o da SBB, ele vai colocar assim, nenhum nenhum é bom, né? Ex-extin. Só que ex não é somente um. É só um, não é somente, não é mesmo?
Não, mas é que a gente tem que respeitar, né? Você está falando aqui em Mateus 19, né? Mateus 19:17 vai dizer somente um é bom. Mas na verdade, eis é só um, né? Inclusive ela é usada, sei lá quantas milhões de vezes só para um. Então, mas é que assim, uma coisa a gente tem que respeitar no texto é o que ele pretende dizer. Sim. Um é único. Um é somente. Somente você está assistindo essa aula. Uhum. Um você está assistindo essa aula. Tá entendendo a ligação da lógica do negócio? Sim. Então, somente não está errado. Dentro do ponto de vista observacional, Mateus 19:17. Não seria assim, seria mais uma maneira para a pessoa compreender realmente o que quer dizer. Porque senão ficaria muito bruto a tradução. E aqui, ó, eis, ó, um só é reis estin ágatos. Olha como que interlinear da SBB traduziu. Um só é bom, o bom. Um Uhum. só é o bom. Entendeu? Então, assim, somente um é bom, que é Deus. É isso que a ideia do grego está trazendo para a gente. Então, Uhum. nós que estamos aqui trabalhando com o grego, a gente entende. Um é só bom. Só que escreve isso em português, não faz muito sentido. Então é melhor colocar somente um é bom, ou somente Deus é bom. Entendeu? Sim. Eu lembro, acho que inclusive esse é um dos meus problemas. Eu gosto muito do bruto. E eu lembro que quando eu fui fazer uma tradução numa prova, o meu pastor de grego ele botou assim: você precisa dar mais sentido disso aqui. Porque eu tinha É, botado muito bruto, né? exatamente. Porque é como eu te falei, você vai ter duas fases na tradução de um texto grego. Você vai ter a tradução bruta, que é isso que a gente está fazendo, e aí depois que você fez a tradução bruta, você tenta trazer ela mais para o português como ela é entendida. Sim. Pronto. Pô, então é isso. E é desse jeito. E se você gosta de tradução bruta, você vai gostar da Almeida Corrigida Fiel, então, para o Novo Testamento e interlinear majoritário. Sim, sim. Eu gosto da corrida fiel. Eu sempre tenho ela aqui no meu Bible Works aqui. Ela sempre tá ali no topzinho, porque ela é uma tradução muito boa também. Inclusive, ela é bem baratinha quando eu fui comprar a minha aqui. Na verdade, eu fiz essa. Você não vai acreditar, mas eu fiz essa Bíblia aqui. Consegue ver ela aqui? Vi, tô vendo. Eu que fiz aqui, ó. Costurei, Da hora. colei. Rapaz, tô ficando bom nesse negócio. Aí eu fui comprar essa daqui, eu ia comprar uma NVI, porque eu não tinha nenhuma NVI. Ia comprar uma ACF, que é a Corrigida Fiel. Só que daí, né? O salário é pequeno, aí fiquei só com uma por enquanto. Entendi. Ah, cara, eu tenho aqui a minha Almeida Corrigida Fiel, eu comprei ela em 2017, né? Eu ia comprar uma bem simplesinha, sabe? Aquela bem. Uhum. 2017 eu comprei essa aqui, faz 2 anos que eu tenho ela. E depois eu ganhei uma Almeida Corrigida Fiel, letra grande, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Ah, tu ganhou? Olha aí. Eu acho que você não vai fazer mais nenhuma pergunta teológica para mim no sentido de crítica Não, textual. pode pausar aí. Depois você corta, né, as partes aí que a gente ficou viajando.